Deus, só você sabe o que passei pra chegar até aqui. Toda a montanha, tudo que eu atravessei, quase parei. Tanto tropeço e espinho, não aguentava mais andar. Deus, quantas vezes me perdi no caminho que eu mesmo criei. Nele vi muitas saídas que eu tinha certeza que era você. Deus, eu corri sem cessar. Quando eu caí, me ergueu. Me deixa entrar e ficar bem de perto. Eu só preciso olhar teu sorriso, mesmo que eu não mereça ouvir me chamar pelo nome. Eu só preciso te abraçar com minhas mãos calejadas. Nelas estão toda a minha corrida. Se não mereço, ao menos te chamar de pai, por favor. Eu só te peço, deixa-me olhando pra você e te ver sorrindo todas as manhãs, poder te sentir, deitar em seu colo, te chamar de amigo, sentir o teu cuidar. Me deixa aqui olhando pra você e te ver sorrindo todas as manhãs, poder te sentir, deitar em seu colo, te chamar de amigo, sentir o teu cuidar. A intercessão nos leva a servir a Deus na evangelização do mundo. A intercessão não conhece distância. No reino espiritual não há limites. Logo, pela intercessão, podemos pôr os pés em todas as nações. Missões são movidas à oração. Por isso, temos o dever de orar. Primeiro, pela salvação de cada pessoa. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Número 2. Temos o dever de orar pelos trabalhadores. Temos o maior número de habitantes de todos os tempos. As oportunidades para causar um grande impacto no mundo são as maiores. Temos os recursos à nossa disposição. Onde estão os obreiros? Tudo é gerado pela oração. Mas afinal, onde estão os homens e mulheres de oração? Em Mateus capítulo 9, verso 38 diz: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua ceifa. Falar de Deus aos homens é uma grande coisa, mas falar a Deus dos homens é ainda maior. Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos aqui para compartilhar juntos um pouco da palavra do Senhor. Que o Senhor, que o Espírito de Deus esteja nos direcionando, esteja nos capacitando, esteja nos dando sabedoria e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis nesse momento, e que a palavra do Senhor encontre terra fértil em nossos corações. Vamos fazer a leitura do capítulo 33 do livro de Jeremias. Jeremias 33. Vamos falar sobre as promessas de paz e prosperidade que o Senhor tem para o seu povo. Capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres e de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Continuando no capítulo 9, no versículo 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão, tremerão, por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, nesse lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens e sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo, a voz de alegria, e a voz do noivo e de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre,
e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, na cidade do sul, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. A partir do versículo 14, Deus vai falar sobre repetição da promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no seu trono da casa de Israel. Nem ao sacerdote levita faltará homens diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício a todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine em seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus, e nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou. Assim desprezaram o meu povo, que aos seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Amém. Aleluia, Senhor. Que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Refletindo sobre essa palavra de Jeremias, logo no primeiro versículo 1, nos chama a atenção que o Senhor fala a Jeremias segunda vez. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma e as estabelece. O Senhor é o seu nome. Então, se veio segunda vez, já havia vindo a primeira vez, certo? Então, assim, fazendo uma rápida reflexão, no capítulo anterior, no 32, o profeta já vinha, já sabia do que ia acontecer, de toda a destruição, do povo, das cidades. E no final aqui, ele questiona a Deus, ele pede esclarecimentos a Deus. No 32, capítulo 32, versículo 16, ele fala assim: Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra, e o teu grande poder e o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa.
E aí ele vai falando de grandes coisas que Deus fez por esse povo, né? Pelo povo de Israel. Ele fala assim: tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tu tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais, maravilhas, com mão poderosa, braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra com um juramento, prometeste a seus pais, terra que emana leite e mel. Eles entraram nela, porém não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. O profeta até aí estava entendendo tudo, porque ele já tinha noção, ele já sabia, já tinha sido revelado que essa destruição iria acontecer por parte de Deus. Mas ele vai e questiona assim a Deus. Mas, no 24 ele fala assim: eis aqui as trincheiras já atingiram a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste, Senhor, aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, aí Jeremias vem e fala: ó Senhor, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Jeremias, assim, nos dá a perceber que nesse pequeno detalhe ele não estava entendendo bem, ele não estava entendendo com clareza, né? Esse ter comprado esse campo e a cidade já está destruída, acabou tudo. E para que ele comprou esse campo? Porque Deus mandou ele comprar esse campo por dinheiro e chamando testemunhas. Aí vem a resposta de Deus a Jeremias. Aí Deus vai, a partir do versículo 26, depois os irmãos podem dar uma lida, 32, 26. Deus vai respondendo a ele, e eu vou ler aqui só o 36, que diz assim: agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei da minha ira. No meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eis que serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Deus vai respondendo aí a Jeremias, a essa inquietação de Jeremias. Então, voltando ao capítulo 33, no versículo 1, quando fala Deus veio, a palavra do Senhor veio a Jeremias segunda vez. Creio eu que Deus já vinha nesse diálogo, né? Acerca dessa destruição do povo de Deus e dessa reconstrução desse povo, desse levantamento novamente desse povo, dessas nações diante do Senhor, agora com a visão nova, agora com a promessa nova, agora com a aliança renovada. Vamos seguir aqui no 33, nós podemos destacar aqui esse versículo. Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Assim diz o Senhor. Deus, ele vem nesse diálogo de oração com o profeta, e aqui nos mostra que intimidade, né, esse profeta tinha com Deus. Os profetas não tinham essa intimidade de falar diretamente com Deus. E Jeremias é um dos profetas
talvez que o que tenha sofrido um pouco mais que os outros, porque não pôde constituir família, ter filhos, foi separado desde o ventre para uma obra especial por Deus, mas era um homem comum e tinha seus anseios, tinha suas inquietações, em alguns momentos, como diz aqui, né, no capítulo 32 ao 33, e às vezes ele não entendia tudo com clareza. E Deus, ele age conosco assim. Nem tudo Deus nos revela com clareza, nem tudo Deus revela com totalmente. Deus, muitas vezes, ele age com a gente nos revelando coisas, nos mostrando gradativamente. E eu creio que isso é o processo da santificação em nossa vida. Eu acho que nós não suportaríamos que Deus nos desse tudo de uma vez. Não temos esse preparo. Imagine se tivéssemos esse preparo, esse chamado, essa intimidade com Deus que o profeta tinha. E mesmo assim, o profeta tinha suas indagações com Deus. Então, assim, invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus está dizendo a Jeremias que ainda tinha coisas grandes e ocultas que Jeremias não sabia. Possivelmente Jeremias não tinha noção que Deus ia restabelecer, que essa compra de campo que ele mandou fazer, que tudo tinha um propósito e que ele ia restabelecer essa promessa, ele ia restabelecer essa aliança com o seu povo. E ele vai falar aí sobre o renovo de Davi, ele vai falar aí já sinalizando a vinda de Cristo para nos resgatar. E a importância, né? A importância desse relacionamento do profeta, né, com Deus. De nós hoje estarmos nos relacionando com Deus. A palavra de Deus, ela o tempo todo está nos mostrando, a importância de estarmos orando, de estarmos conversando com Deus em todas as coisas do nosso dia a dia. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Podemos perceber que o profeta ele se comunicava muito bem, com muita intimidade com Deus, e ele fala sobre a importância, né? Esse texto ele fala da importância, né? Da fidelidade que o povo não teve, não cumpriu, da obediência aos princípios de Deus que não foram cumpridos. E alerta também que devemos buscá-lo e invocá-lo para que ele possa nos revelar a sua vontade e seus propósitos para cada um de nós. Então o que eu percebo nesse texto, amada, é que Deus, ele não nos revela tudo de uma única vez. Nós às vezes estamos intercedendo já há algum tempo, clamando, pedindo, suplicando, né? E às vezes vamos recebendo gradativamente a orientação, a resposta de Deus. Às vezes o tempo de silêncio de Deus nós não entendemos, às vezes até questionamos, às vezes achamos que Deus não está ouvindo, mas Deus ouve a oração dos seus filhos. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas que temos o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós diante do Pai. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, há um tipo de linguagem aí, de gemido, que o Espírito consegue transferir para Deus aquilo que nós estamos suplicando, precisando. O Espírito Santo, ele intermedia nossa oração, nossa intercessão diante do Pai. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo verteu seu sangue na cruz e nos comprou por alto preço e preço de cruz. E essa mesma palavra do Senhor nos diz que nós, quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida, nós recebemos um espírito de adoção. E é o espírito pelo qual podemos chamar Deus de Pai. Abba, ou seja, Pai. Paizinho, papai, como muitos chamam, né? E desenvolver essa intimidade com o Pai. E se Ele é Pai, nós somos filhos, nós somos herdeiros da graça do Senhor, do trono do Senhor, das promessas do Senhor, da vida eterna,
Nós somos co-herdeiro com Jesus, é como se fôssemos irmão adotivo de Jesus. Então, amada, a importância de estarmos orando, estamos buscando a presença do Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus diz assim, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós precisamos aprender a orar ao Senhor com ações de graças, ou seja, com coração grato, agradecendo tudo que Deus já tem feito. Agora precisamos buscá-lo, invocá-lo. Invoca-me. Ore a mim, busque em mim. Eu responderei, direcionarei. Como diz aqui, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Precisamos de resposta nesse tempo para as nossas vidas. Precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de tomar decisões, precisamos escolher lideranças para as igrejas, definir diante de Deus, colocar diante de Deus, mas precisamos regar tudo isso em oração ao Pai. Precisamos buscar, invoca-me. Se o profeta o tempo todo intercedia a Deus e Deus falou para ele, invoca-me e te responderei, Deus deseja que nós o busquemos, que não percamos tempo, ainda que estejamos pensando que a resposta está demorando, mas nossa obrigação é adorar, louvar, glorificar o Senhor dos Exércitos que nos criou, nos formou, e buscá-lo, pois Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine em nossos corações nesses dias. Que o braço forte do Senhor esteja sobre nós e sobre nossas famílias e sobre todos os irmãos espalhados na face da terra. Em nome de Jesus.